Amado, eu te amo e te adoro. Vamos lá para uma mensagem do meu amado Cristo Miguel, por opções. Eu espero que vocês estejam bem, estejam ótimos. Que a graça de Deus, que o amor, que todo o espaço de luz possam estar funcionando na vida de todos, né? Não é fácil estar encarnado nesse planeta, os desafios que nós enfrentamos diariamente, né? Mas a gente segue. Por opções, primeira opção, a pirâmide de cristal, primeira opção, deixa eu colocar alinhado aqui para eu não perder, como sempre acontece. Segunda opção, lótus. Terceira opção, rosa azul. Quarta opção, anjinho dourado. Agradeço quem coloca o tempo. Primeira opção, pirâmide azul. Segunda opção, lótus, transparente. Terceira opção, flor, azul de Sírios, rosa azul. Quarta opção, anjinho dourado. Sempre pode ter mensagens para você em mais de uma opção. Pode ser que também não tenha mensagens para você na opção escolhida. E aí você troca de opção, como também pode ter conhecimento relevante para você em todas as opções. Nada obsta. Aliás, mesmo sempre vai ter conhecimento que a gente pode aplicar, né? Uma das coisas que faz a diferença no meu processo espiritual é que eu estudo muito, então isso me ajuda muito no centro de desafios que eu enfrento e que às vezes, né, é bem complicado. Para todo mundo é complicado, para mim não é diferente. A gente está encarnado num planeta com tanta densidade, a gente vai viver batalhas diárias, todos, tá? Sem exceção. Às vezes a gente acha que o coleguinha é privilegiado, né? A grama do vizinho é mais verde, isso é uma ilusão, tá? A grama do vizinho, ela tá sujeita a intempéries e pragas e situações como a de todos, né? Todas as gramas estão. Então vamos lá, é que a gente não vê a do vizinho, você só vê quando ela tá verdinha, e aí você acha eventualmente que o vizinho, a vida é mais fácil do que a sua, e é uma ilusão. Tem questões de depressão, ou algum nível de tristeza profunda que o bem-amado Cristo Miguel vai trabalhar para te ajudar a superar, um espaço de bloqueio, de depressão, de tristeza, uma questão relacionada à autoestima para alguns, tá? Uma questão relacionada a alinhamento, proteção espiritual para alcançar um nível no seu trabalho, proteção contra energias, principalmente para quem trabalha com a espiritualidade, que estejam tentando roubar, te prejudicar de alguma forma, tá? Tem uma questão aqui de prejuízo, de algum modo, que possa vir por conta de ataques espirituais e que o bem-amado Cristo Miguel vai atuar com muita força e efetividade. Também Daniel, tá? E CRA, trabalha com os três, Rahel, Daniel e CRA, para entrar num espaço aqui para afastar influências negativas que você esteja recebendo por conta ou do seu caminho espiritual ou daquilo que existe de portais de transmutação aqui, ou mesmo questões de ataques espirituais que você esteja vivenciando por conta da sua missão de alma, para quem já está na missão de alma. Mas para quem está no espaço de desenvolvimento espiritual, eventualmente você está atraindo energias ou suportando ataques espirituais que podem culminar em tristeza ou em desânimo ou num espaço de dificuldade e que vem a partir de um centro de... Tem muitos portais relacionados à falsa chama gêmea, relacionamentos kármicos ou algum relacionamento kármico do passado. Para alguns, excepcionalmente, a família, tá? Está sendo um portal negativo, de forças evolutivas estão usando para poder tirar do caminho da luz ou do caminho do Cristo, ou te fazer desistir de algum nível. Então, existe aqui todos uns bastidores, todas umas questões muito mais profundas por trás de situações aparentemente simples e que você deve ter atenção e entender que eu estou trabalhando para isso e que muitas respostas virão a partir do centro de meditação, tá? Busque e acharás para realmente você acessar informações e questões ou você obter uma revelação sobre algo que está submerso, oculto
algo ou alguém relacionado ao seu próprio poder também, ou alguma coisa que esteja culminando em portais ou ataques espirituais, ou alguma situação de restrição, ou que esteja impedindo o seu avanço. Mas aqui existe todo um trabalho dos estelares, tá? Dos mestres, dos seres, das consciências estelares, dos comandos estelares para te ajudar a avançar, exatamente para abrir um caminho de manifestação aqui, tá? Muita cura que o próprio Cristo Miguel, Yeshua, mas Sananda vai promover no seu campo. Muita questão com o Ashtar também, a Asala Kumara. Tem muitas questões aqui de uma blindagem energética, blindagem emocional, ancoramento de Merkaba, proteção de questões contra ataques de reptilianos ou energias sexuais, tá? Que venham, para alguns envolve questão de chip, de implante, tecnologia espiritual negativa, mas que o próprio Miguel vai trabalhar, principalmente quando você estiver dormindo ou em estado de desdobramento ou em questões que envolvam o seu sono, questões de ataques que tenham vindo do espaço de quarta dimensão, sono, para trazer esse centro de proteção, tá? Para que você não tenha mais a sua energia tão drenada e que vem muito por conta da necessidade de cura emocional em algum nível, que acaba te deixando vulnerável, exatamente. Aqui tem uma falta de estrutura ou um cansaço, tá? Uma falta de ousadia. Aqui tem um espaço de atuação que pode ser alterado. Um novo centro aqui, onde você possa ir para um lugar de autoridade sobre a própria vida ou de percepção. Aqui mais proteção também. Ativações de DNA divino, um espaço eventualmente que você não conseguiria sozinho, o Cristo Miguel vai te ajudar, exatamente. É se colocar sobre custódia do Cristo Miguel, dos anjos, dos arcanjos, dos seres de luz, que ele vai trabalhar para que você recupere a alegria em algum nível. Existe muita questão de alguma tristeza profunda, alguma dor, ou até mesmo depressão para alguns, tá? E que esse espaço de cura, falar muito do mestre espiritual também encarnado que pode te ajudar, ou um centro de mestria maior para quem já está no caminho da espiritualidade, tem essa questão da liderança ser desenvolvida ou estar em conexão, que é muito Deus Pai Mãe que vai te trazer, o bem-amado Cristo Miguel, ou a conexão com a chama gêmea, tá? Existe todo um olhar do guerreiro da luz e do amor sobre você. Ah, existem alguns testes espirituais bem lancinantes, desafiadores, mas que ele vai te ajudar a superar bloqueios no caminho, tá? Então, todo centro de confusão, ele vai trazer clareza, buscar então esse espaço de conexão mais profunda. Alguns rompimentos de estruturas de ego vão se dar, mas isso vai te trazer maior flexibilidade, o maior alinhamento com o plano divino, com o espaço de sabedoria. Aqui é se colocar sob custódia do Cristo Miguel, tá? Tomar cuidado, porque existem alguns observadores no seu campo que são negativos, algumas influências negativas, e esse espaço de proteção que precisa ser trabalhado, o que está drenando a sua energia, tá? Então, todo esse espaço de buscar conexão com a espiritualidade diariamente, o máximo que você puder, para você estar alinhado com a sua estrutura, com a sua árvore galáctica, ou estar alinhado com o espaço de amor incondicional, alinhado com a alegria, alinhado com a sua chama gêmea, alinhado e mesmo que você não esteja unido a ela ainda, ou desfrutando dessa união de uma forma plena, mas é esse centro de buscar o amor maior, ou de buscar uma união maior, tá? Ou de realmente isso ser importante para ambos, de você confiar. Fala muito de estabelecer uma confiança naquilo que você ainda não vê, não sente, não toca, não percebe, não estrutura a nível do 3D de matéria, mas que existe tudo isso fora da fisicalidade, todo esse espaço aqui delineado de união maior, e para você confiar na visão dos anjos, ou daquilo que o anjo traz para a sua vida, principalmente o Cristo Miguel, mas principalmente aquilo que seus olhos ainda não veem, que os seus ouvidos não ouviram, que o seu toque ainda não sentiu, tá? Mas que já está programado, posso dizer, que precisa trabalhar muito proteção espiritual, tem muito ataque espiritual nessa opção, provavelmente alguém que trabalha com a espiritualidade ou que tem um grande propósito espiritual, caminhar
vai te ajudar nesse espaço de força. E trabalhar a conexão com a espiritualidade, muita meditação, muito decreto, muito alinhamento. Atravessar um deserto pessoal aqui, algum luto, algum espaço interno, alguma noite escura da alma, algo que ainda não está claro. Mas que o grande mensageiro, Cristo Miguel, da luz e do amor, vai abrir portais para você. Seja de conexão com o amor, seja de trazer a sua chama gêmea, ou seja, de te levar para um lugar mais alto. Tem muita questão relacionada ao comando Astar também. Seja do espaço de ordenações, vem muito essa palavra, investiduras, novas ferramentas, novas estruturas galácticas, multidimensionais, seja como curador, mas você ter atenção, você não se distrair, você não colocar como prioridade as questões humanas, que aqui você vai precisar parar, fazer ritual, fazer oração, estabelecer esse espaço de buscar proteção, tá? Buscar a limpeza energética, limpeza de karma, cura kármica, limpeza energética de casa, tem muitas questões de ataque espiritual pesado aqui, tá? Então, é se colocar sob o meu olhar, sob o meu manto de proteção, meu manto de visibilidade, tá? Escudo de proteção de São Miguel Arcanjo, porque existem coisas, né, que estão muito além da sua visão, que acabam, os perseguidores do plano astral, tem muito uma questão aqui, e é um período de iniciações espirituais, tá? E que você vai precisar de um espaço maior de purificação, também de clareza para entender, tá? E de estar mais protegido pelo seu bem-amado anjo de guarda, tá? Existe desconexão com anjo de guarda, um espaço de contemplação, de meditação, de rituais mesmo. Estabelecer isso como prioridade, a conexão com a espiritualidade, para libertar karma, tá? Para que tenha progresso, para que não haja evolução, tá? Porque você não consiga dar conta de fazer uma transição e eventualmente falte proteção espiritual. É um espaço de retorno kármico, tanto de coisas positivas quanto de negativas. É um espaço de estrutura a ser criada no novo início, nível, e que é necessário um nível de sabedoria maior na prática, ou de buscar sabedoria, ou de agir a partir de um centro de eu superior, não de ego. De criar estabilidade de uma nova forma, tá? Seja de conexão com os comandos estelares, seja de conexão com o sétimo raio Saint-Germain, seja de conexão com o Serafim Beis, quarto raio, que trabalhar muito com o primeiro, quarto e o sétimo raio, a visão maior, tá? O lado crístico, o espaço de adoração a Deus, de conexão divina, vai te trazer. Então aqui você precisa meditar mais, buscar mais a luz, buscar mais as revelações, buscar mais informações, por mais que você possa fazer isso todos os dias. Aqui tá pedindo um pouco mais para quem não faz. Buscar com Kenneth Arran também, o oitavo raio, esse centro de clareza, tá? Se permanecer conectado com a espiritualidade o máximo de tempo possível. Tem muita coisa para ser transmutada, tem muitas criações aqui no espaço superior que elas devem ser realizadas nesse momento e que é preciso fazer. Com o auxílio da espiritualidade, você no estado alfa, no estado elevado, principalmente para superar aqui depressão, tristeza, perdas ou situações que atraem esse tipo de coisa. Tá? Tem alguma questão de uma decepção muito profunda ou um período de depressão, uma questão de uma cura muito profunda ou de muitas vidas mesmo que você teve muitas depressões e que nesse momento é a hora de olhar para suas dores e de buscar essa transmutação total a partir de um centro de amor e de união plena com a espiritualidade primordialmente, com seus próprios desdobramentos de energia, ou com o amor mesmo, ou com uma questão de um relacionamento, ou superar bloqueios que estão impedindo que você tenha um relacionamento, que você alcance um novo nível de relacionamento. Todo espaço de confusão mental, organização mental, clareza mental, todo centro de lealdade, de purificação, tá? De questões que ainda significam dinâmicas de ego, dinâmicas negativas de ego, tá? Seja não merecimento, seja culpa, seja autossabotagem, ou seja uma falta mesmo de percepção de como as coisas de fato são. E que todo centro de ilusão aqui, ele precisa ser transcendido, tá? Para um alinhamento maior, ativação dos chakras, dos portais de luz, dos portais de conexão,
e a sustentação desses portais ativados, porque aqui existe muita alteridade. Então, uma hora tá lá, super conectado com a espiritualidade, outra hora tá no fundo do poço de algum sentimento humano, alguma tristeza humana, ou de alguma derrota em algum nível, se sentindo derrotado em algum nível, ou muito vulnerável aos ataques espirituais. Então, a nível de vulnerabilidade, tem algum inimigo oculto declarado aqui que não deixa o seu campo também. Mas aquele inimigo colocado ali, estrategicamente, que vai fazer você avançar. Não é a partir de um centro de zona de conforto que o avanço se dá, tá? É sobre a partir de um espaço de aprendizado mesmo. Aprendizado muitas vezes se dá quando a gente manifesta os inimigos poderosos, e que vem muito por conta de um relacionamento específico, ou um ex-relacionamento. Quer dizer, escolha a partir de um centro de alma e não de ego. Maior responsabilidade em explorar o caminho espiritual, com relação ao seu desenvolvimento espiritual, não importa o quanto você esteja dedicado a ele. Gratidão. Tudo bem. Segunda opção, que é a flor de lótus. Amado, eu sou, te amo e te adoro. Peço perdão por tudo que necessite ser perdoado. Que algo exige uma atenção, bloqueio no que tende a aterrar. Eu falo de planejamento, de estrutura, de movimentos coordenados que você precisa estabelecer para alcançar os seus objetivos, ou mesmo para trazer clareza sobre quais são os seus objetivos de fato. Tá pedindo plantar as sementes corretas, as intenções corretas daquilo que você quer colher, mas de uma perspectiva de eternidade, não de temporalidade, porque aqui vem muita energia, tá? De José de Arimateia. José de Arimateia, ele era um fariseu do templo, ele tinha uma posição importante no templo, independente disso, isso não foi obstáculo que ele ajudasse o Cristo e Maria Madalena, e que ele se posicionasse contra a arbitrariedade, e que ele fizesse as escolhas certas sobre que caminho trilhar, independente do risco que ele estivesse correndo, tá, de perseguição, tanto pelos romanos quanto pelos próprios conterrâneos judeus, tá? A elite judaica. Então, é algum centro de posicionamento aqui, tá? Que é necessário estabelecer, mas que exige uma quebra de ego, exige sair de uma zona de conforto que eventualmente você esteja, que não quer dizer que seja necessariamente confortável, apenas que é um padrão kármico que pode ser trabalhado para que você vá para um espaço melhor e maior, de estabelecer o plantio correto daquilo que você quer colher, ok? A longo prazo, tá? Não é uma questão, olha lá, planejamento. A longo prazo, que de fato vale a pena. Estratégia. A partir de um centro superior aqui, de consciência, tá? Planejamento. Pensar a respeito do que você quer de fato e os movimentos que você fará, até onde você vai com as coisas, enfim, tem muito uma questão aqui de muita coisa precisar ser alinhada na estrutura da sua vida, nos fundamentos, seja da sua vida espiritual, seja da sua vida material. Tem um espaço de reflexão, de cura aqui também a ser alcançado, mas tem um espaço de integridade com você mesma, com você mesmo, tá?
Então, um espaço aqui de autoconhecimento mais profundo, de quebra mesmo de... Aqui fala de... Para você acessar a rede cristalina que envolve a Terra e os portais, seja da rede platina, dos 10 raios de platina do Criador, tá? De Yud-Heh-Vav-Heh, seja os raios sutis, tá? Diamantes cristalinos, você precisa trabalhar uma limpeza que vem no contexto de crença, de padrão de resposta, de reatividade, de julgamento, tá? E de um espaço aqui que você naturalmente é levado, tá? Pelos eventos externos, é o espaço de reatividade aqui mesmo. Tá? Então, aqui é como se você estivesse sendo visto ou sendo cotado para algo, para algum trabalho, para algum espaço de confiança, algum cargo de confiança, alguma inteligência cósmica, mas que é necessário você trabalhar um pouco mais seu ego, trabalhar a limpeza com relação a padrões de forma pensamento, de forma sentimento. É como se você fosse uma criança cósmica aqui, e que precisa criar uma estratégia para poder se alinhar mais com os comandos estelares, com as forças da luz, para que você seja um ponto aqui no planeta de trabalho com diversas vertentes aqui, tá? Com andromedanos, sirianos, lira, tá? Antarianos da luz pura. Aqui também tem a questão do multiverso. Aqui você seja um portal vibracional, os Blue Avians. Tem toda uma questão aqui de uma reunião galáctica, ou da Federação Galáctica, onde você ser levado em desdobramento para alguma reunião, onde possa ser oferecido uma oportunidade ou um cargo importante. Mas você precisa, aumentar a resiliência, o centro de dar a resposta correta quando você passa por algum nível de dificuldade mais intenso, tá? Você precisa ser confiável, mostrar que é confiável. Então, algum nível de dificuldade que você vem atravessando recentemente, ou que você possa vir 8 dias, 8 semanas, 8 meses, para frente, para trás, tem a ver com o espaço de algum cargo de confiança, seja os agartianos da luz pura, né, seja Shambhala, seja Lord Melquisedeque, esse espaço de trabalho multidimensional, mas que você precisa resolver esses conflitos internos, para alguns pactos e contratos que ainda estão em aberto e que não estão permitindo, tá? Que envolva Telos, que envolva Lemúria, que envolva questões de alguma vida na Lemúria ou conexões draconianas na Lemúria ou questões com Lilith, tá? Com a rebeldia. Esse é o espaço de rebeldia aqui, que você vai precisar superar para que você entre num centro de ser considerado confiável, para receber as chaves, seja um novo processo de cura multidimensional, seja novos portais que envolvam algum trabalho na fisicalidade da Federação Galáctica, seja um novo... Enfim, tem muita coisa aqui, tá? Seja canalizações, seja... Aqui tem as questões aqui de você trabalha o seu ego, os aspectos draconianos do seu ser, qual seja reatividade, julgamento, culpar o outro, tá? E o espaço de reatividade aqui também, quando você sofre uma aparente injustiça, pode literalmente ser uma injustiça, mas você vibrar no ódio, na rebeldia, na raiva, aqui tem um trabalho de ego aqui, tá? E aí você vai precisar estabelecer o que é importante, tá? Também tem uma abertura aqui de trabalho com os alfa centaurinos, tá? Algum espaço de iniciação espiritual, com os Blue Avians, tá? Com os semeadores primordiais, né, deste universo e de outros universos, mas tem todo esse centro aqui de você resolver questões intraterrenas e de você resolver dentro questões de regra, aprender lições, tá, e que envolva responsabilidade, que envolva a questão de você aguentar os ataques espirituais que decorrem, de quanto maior o seu nível de confiança com relação à Federação Galáctica, ao Cristo Miguel, tá? Aos reinos de luz, mais ataques espirituais você vai receber. Isso é condição essencial, é natural. Então, todo cargo, todo nível todo patamar que você possa acessar espiritualmente, galaxialmente,
Arcanjo Miguel fala, ele implica em determinadas questões. Todo ônus tem o seu bônus. Todo bônus tem o seu ônus. Tudo tem o seu preço, entende? Então é esse centro aqui de ousadia, de transmutação de karma, de padrão kármico, de reatividade, de você baixar a sua frequência quando você... quando acontece alguma coisa injusta com você, ou quando você passa por uma prova mais difícil, tá? Aqui é como se você não conseguisse estabelecer uma lealdade maior, além da página 2 ou da página 10, que é nesse espaço de teste que você está sendo levado para que você desfrute de maiores benesses, iniciações da nossa confiança. Ser um dos nossos na Terra, ele fala. Ser um dos nossos, que não haja diferença entre nós. O comando galáctico e você na Terra. Uau. Mas isso custa. Então, é sobre isso. Praticar paciência, trabalho de ego, trabalhar a sua sombra, todos os espaços que há rebeldia ainda, ou que você naturalmente se incline para a ira, para a vingança, para o ressentimento, para a dualidade, para honrar sua sombra, não só luz, tá? Isso é um espaço, um treinamento e um espaço sutil aqui, tá? Então... é um teste espiritual que eventualmente você nem sabe que tá passando ou que vai passar, mas que ele vai culminar numa abertura muito grande, tá? É algo que você criou já, a atração disso, tá? Que vai fazer o seu coração flutuar de alegria. Então, todo um novo espaço de... seja num relacionamento, seja como um curador, seja como um dos portais de atuação de consciências muito elevadas no planeta, seja como alguém de confiança do comando galáctico, ou de vários comandos galácticos, tá? E que faça o seu coração flutuar de alegria. Então, descanse, como fala, desfrute do milagre da vida, tá? Não seja tão reativo, ok? Vai ter ajuda, vai ter muito conforto da Mãe Divina, de Kuan Yin, das deusas. E fala muito desse espaço aqui de suportar o tranco de algum centro iniciático que você esteja vivendo. E algo que parece ser muito injusto, mas que na verdade é o teste pré-iniciação espiritual. Para que a missão se torne possível na Terra, ou para que a missão aumente. Então é sobre muita coisa. Para alguns já foram reprovados em algum teste que a espiritualidade fez recentemente, mas que terão uma nova oportunidade de entrar nesse centro iniciático de confiança e de abrir portais de fusão com seus eus galaxiais, seus eus multiversais ou com a sua própria consciência cósmica, assim como com a sua família estelar, num nível muito mais elevado, tá? E de realmente manifestar a tesouros ocultos aqui dos seus próprios eus, mas que depende de você superar os bloqueios do seu ego e manifestar a sua alma, fazer as escolhas corretas aqui, vibrar no centro correto, não importa o que esteja acontecendo no externo. Gratidão. Amado, eu sou Tia, te adoro. Peço perdão por tudo que necessite ser perdoado. Rosa azul. Arcanjo Miguel fala que você precisa respirar antes de fazer as coisas, responder as coisas. Aqui o espaço de domínio da reatividade, aqui tá ligado com a segunda opção, tá? Quem escolheu, que é o lótus, a flor de lótus. Respire antes de fazer as coisas, antes de dar uma resposta. Respire profundamente, você está esquecendo do poder da respiração, de clareza mental, clareza emocional, de purificação e de autocontrole, autodomínio da sua energia a partir de respiração profunda, tá? De respirar corretamente,
tá? Tá. Aqui tem um novo som, seja um novo som de cura, seja um novo espaço, uma nova forma de operar com cura, ou de acessar cura, ou de acessar uma vida maravilhosa, a partir de um espaço de isolamento aqui. Para alguns estão muito fechados e muito sozinhos, mas existe todo um centro de criação muito interessante, mas existe muito estresse aqui, muito desgaste, principalmente no campo mental. Começou a doer minha cabeça do lado esquerdo. E a questão do laríngeo, muito bloqueio no laríngeo aqui. Trabalhar muito com meditação, colocar cristais no laríngeo, no cardíaco. E sempre que o cristal estiver meio sebento, meio oleoso, lave, tá? Lave, às vezes precisa purificar no fogo, enfim. Precisa trabalhar aí com essa questão de limpar com o laríngeo. Também aqui no terceiro olho você pode pôr cristal, vai te ajudar, ok? A acessar novos portais, tá? Aqui existe uma nova forma de operar, algo que você já criou. Tem muito uma questão de uma criação do espírito em conjunto com você, nos seus espaços de isolamento, nos últimos 10 meses. Tem uma criação de algo muito bom aqui, maravilhoso, que pode se manifestar, que significa criatividade, fertilidade, ou que significa incrementar sua renda, ou abrir portais para conexões, enfim, tem uma coisa aqui muito bonita, tá? Mas que depende desse espaço de acessar internamente aquilo que já está feito, ou ancorar na matéria. Existe a questão do amor se revelar para você, de não ter limites para viver um grande amor, ou de não ter nada que separe você do amor verdadeiro, tá? De uma nova aventura, de uma nova jornada, de um novo espaço de conexão afetiva e de conexão também com a sua família cósmica, sua família estelar, sua família encarnada. Tem aqui novo som, tem uma frequência de som específica que você pode trabalhar. Para alguns é 852 Hz, para outros 541, salvo erro, é na frequência do 500, tá? Se eu tiver... Desculpa, 741 Hz, salvo erro, porque ele trabalha o 417 Hz. Alguém coloca a frequência certa aí, eu acho que é 417. Que trabalha bloqueios aqui no cardíaco, limpeza do cardíaco, questões de inflamações, infecções e traumas, tá? Limpeza de traumas, 417 Hz pode ser. Eu não sei de cor as frequências, tá, gente? Tem muita informação na minha cabeça. 417, algo assim. Tá, porque a respiração ela vai te ajudar a ter controle mental. São pessoas muito inteligentes que pensam exaustivamente, conseguem criar soluções, usar o intelecto de uma forma superior, porém se perdem muito no espaço mental, e é a respiração que vai te ajudar a trabalhar a questão da limpeza mental, organização mental. Não adianta você invocar Thor e Ares, Elemiá, Mitrael, Arcanjo Miguel fala, Manaquel, para a limpeza do seu mental, se você não respira para poder libertar a energia, tá? E não trabalha com os cristais para eles puxarem toda essa questão. Mitrael ajuda muito na transmutação de forma pensamento, forma sentimento que você carrega, principalmente os elementais alterados, seja de medo, tá? Seja todo o espaço daquilo que você cria por conta dos seus medos. Mas é muito essa questão aqui. Tem muito trabalho relacionado à autoconfiança, chakra base, tá? Liberar, superar um bloqueio que já vem de infância da barriga da mãe, do sistema feminino da família, de insuficiência, que não tem autoconfiança, que acha que precisa estabelecer uma relação de codependência com o masculino em algum nível, mesmo que o masculino não colabore muito, não sirva para muita coisa, mas precisa ter ali um masculino para poder fazer algo, receber algo, estruturar algo.
Então, aqui tem um nível de codependência que você pode superar agora, de autossuficiência e de autoconfiança. Tá muito mais na questão da autoconfiança, como se você não confiasse em si mesmo. Você como mulher, como um ser, né, do sexo feminino. Para quem é mulher, para quem é homem escolher essa opção, é a cura relacionada ao seu feminino sagrado, que está ligada à sua linhagem materna e que não invalida a leitura para você, ao contrário, também se aplica, ok? Mas que está relacionado ao espaço de insuficiência e de falta de confiança em si mesmo, que acabou, uma memória que acabou trazendo, né, inconsciente da barriga da mãe. O processo de cura da criança interior pode te ajudar, principalmente com a mestra Feliz e a mestra Rovena e a mestra Maria Madalena, né, a mestra Nada e a mestra Sagrada Concepção, tá? São as 4 mestras que trabalham especificamente com o bem-amado Cristo Miguel, tá? 5 mestres aí. Mestra Rovena, Maria Madalena, Sagrada Concepção, Mestra Feliz e o Cristo Miguel, que vai te ajudar a superar ou ressignificar memória atômica, memória celular, memória de DNA relacionada a algo. Uma mentira que você conta para você e que você aprendeu essa mentira e tomou como verdade, porque uma crença, uma falsa crença nada mais é aquilo que a gente aprendeu de alguém, ouviu de alguém, ou sentiu, ou absorveu como se fosse verdade no nosso campo, e que era uma mentira e se tornou uma verdade para nós, porque veio de um espaço que a gente podia confiar em algum nível, né? E que a gente assimilou por algum motivo, tá? Então aqui vem muito essa questão da superação da falsa crença, da falta de autoconfiança em si mesmo, tá? Da insuficiência relacionada à falta de autoconfiança, tá? Mulher não pode, mulher não consegue, ou você sozinho não pode, você não consegue. Bem-amado anjo de guarda, aqui, proteção com o seu bem-amado anjo de guarda, trabalhar muito esse espaço de pedir direcionamento para ele sobre determinadas questões que você não está entendendo, ou algum espaço de purificação em que você precisa trabalhar alguma ferramenta de cura, alguma questão que está em aberto relacionada ao seu processo de cura, que essa desconexão com o seu anjo de guarda, que pode ser diária, ou ela recorrentemente se dar, ou você acessar leituras que falam disso, ela vem muito de uma questão muito mais profunda, que também foi relacionada a uma memória que você assimilou na barriga da mãe, algum trauma, seja ela tenha perdido o pai, tenha perdido a mãe, tenha tido algum espaço de violência doméstica com o marido, ou ameaça de... Tá? Exemplo, ele bebeu muito ou ia bater nela, ia botar fogo na casa. Enfim, tem uma questão aqui de uma ruptura que eventualmente não tenha sido nem na sua gestação, mas que era algo latente, um espaço de insegurança, de medo, de elemental autogerado, criado por medo da sua mãe, que você também na barriga da mãe absorveu, e que isso tem sido o obstáculo tanto de você ancorar a sua Merkaba, a sua Merkana, quanto de você ir para um centro melhor de segurança. Ser seguro estar encarnado nesse planeta. Ser seguro ter relações, tá? Tem muito aqui obstáculos com relação à confiança no outro, tá? Por conta de algum espaço, de algum trauma vivenciado pela mãe. Mas que já era vivenciado antes de estar grávida de você, ok? Já era uma questão, seja do familiar dela, do sistema familiar, algum espaço que não foi saudável e que você absorveu do campo dela, tá? E que hoje fica ali com aquele monstro no armário, do qual você desconhece porque não faz necessariamente referência ao seu campo morfológico de emoções a serem trabalhadas ou de bloqueios, mas que tá ali porque você absorveu e tudo mais. Então, esse espaço de reconhecimento dessa sombra, de abertura de trabalho de cura, tá? Que também a questão da cura da criança interior que vai permitir para esse espaço de você celebrar, ou de você se conectar com as pessoas, ou atrair pessoas, ou se abrir para as relações, estabelecer um novo centro de confiança com as pessoas. Aqui tem muito comprometimento com a confiança. É como se a algum nível você sabotasse todos os seus relacionamentos, pode ser amizade, as relações profissionais, ou você conseguisse, ou se você ficasse numa zona assim do raso,
nas relações por conta da falta de confiança, tá? Porque você não vai se permitir ser enganado pelo outro, as relações doem, as pessoas machucam a gente. Isso já é uma coisa que a sua mãe sentia com muita força, estava ali, latente no corpo emocional dela. E as relações que podiam ter machucado a sua mãe pode ter sido com a avó, pode ter sido com o avô, pode ter sido com o marido, não importa aqui, ok? N coisas aqui que pode ter se dado, tá? Traumas familiares, enfim, ou da própria realidade que ela vivenciou, tá? Certo? Aqui tem uma questão também da dependência do feminino com relação ao masculino, mesmo que esse masculino não pudesse trazer nada para agregar, ou mesmo aquele que trouxe, isso é indiferente, quando a gente tem que curar a codependência no nível mais profundo, tá? Então, vem disso aqui, de todo esse espaço, ó, literalmente, alguma mentira contada e que vai se tornar clara, ou que você deve buscar as respostas para que isso, e não é num espaço negativo essa mentira, ou algo que você está sendo desonesto, desleal, aqui tem a ver com uma falsa crença, relacionada à insuficiência, às trocas, que os solfejos, ou a música, ou a linguagem da luz pode te ajudar a curar, ou mesmo a cura galáctica da crença exterior, enfim, os espaços que você pode liberar, invocar Kenneth Arran também, tá? E a lei de Serena, tá? Que é o complemento divino de Kenneth Arran, porque esses espaços aqui das falsas crenças no seu campo que estão limitando, é como se você pudesse viver uma vida muito mais legal, muito mais ativa, muito mais vibrante, e que significasse mais relações, mais pessoas, mais eventos e encontros felizes, tá? E até mesmo na sua vida amorosa, mas que você tivesse adormecido de algum nível pro amor, pra vida, pras trocas, por conta das memórias que você traz, tá? Então, fala muito disso, dessa liberação dessas memórias, dessa cura, que vai permitir que você vibre e ressoe numa outra frequência, tá? Que muito Melquisedeque, aleluia, também, Lorde Melquisedeque vai te ajudar. Tem algum ser de luz chamado Atalaia, o mestre Atalaia, que ele vai te ajudar, tá? Ele trabalha muito na ordem do fogo sagrado, uma ordem da Fênix, ordem da Fênix, ordem do fogo sagrado, o masculino divino, tá? Trabalha com o fogo transmutador e que traz abertura e limpeza kármica, abertura para os relacionamentos ou para padrões de relacionamentos kármicos, um espaço de transmutação. Que justamente vai atuar na sua estrada da confiança no amor verdadeiro, onde amar e ter trocas afetivas em qualquer aspecto, relacionamento, trabalho no nível mais profundo de conexão, amizades, tá? Não é só afetivo, seja seguro, seja desejável, porque tem muita resistência às pessoas, tem muito uma questão, sabe, porco-espinho? Tipo, você automaticamente, a sua assinatura energética, você repele as pessoas, tá? Inconscientemente, por conta das suas experiências, ou da memória de dor que a sua mãe traz. Fala de um padrão familiar aqui, e é as crenças, tá? Que você precisa trocar as suas crenças, ou curar, ou ser trocado, né? E daí sai de um caminho difícil, de isolamento ou de restrição aqui, para um caminho mais fácil, esse manifestar da graça, o caminho de deixar a resistência, saber estabelecer limites saudáveis sim, mas não se fechar. E aqui tem um espaço que o seu limite é o bloqueio total, ou o bloqueio 90% bloqueado. Então tem muita coisa. O máximo que você consegue abrir é 10%, porque tá... Já as expectativas, elas são muito negativas com relação às pessoas. É claro que você pode ter sofrido muito, eu sei muito bem o que é isso. Muitos traumas a nível de relacionamento, tá? Ou algumas pessoas nem são traumatizadas a nível de relacionamento nesse nível, nessa vida. Mas tem grandes problemas de confiança, não consegue confiar. Porque no nível mais profundo, é como se você fosse ser... a sua confiança fosse violada
tá? Então, você usa muitas máscaras, ou você vê máscara no outro, ou você não consegue enxergar o outro com muita clareza de quem ele que é. É justamente essa abertura do caminho, ou da estrada do amor verdadeiro, das relações verdadeiras, das relações reais, leais, das profundezas de vencer uma indisponibilidade emocional. E às vezes a pessoa tem relacionamento afetivo e ela é totalmente emocionalmente disponível. O fato de você ter um relacionamento afetivo não quer dizer que você tenha disponibilidade emocional, seja certo ou seja equivocado o relacionamento. Quer dizer que você tem um relacionamento, mas que ainda tem coisas a serem curadas. É um espaço de integração, de cura de um abandono mais profundo, para que você se permita receber, se permita criar em conjunto, se permita estar alinhado aos vórtices de manifestação de criatividade, de receber a inteligência divina e de receber parcerias, os parceiros das jornadas, e aí vem uma cura de vidas passadas profundas, para que permita seguir rumo a um novo centro, onde você não fique preso naquilo que deu errado nas relações, no espaço de dificuldade, de densidade, e se abra para aquilo que é positivo nas relações. Então é como se você sempre ficasse buscando inconscientemente um motivo para poder se livrar das pessoas o mais rápido possível, tá? É uma dinâmica muito inconsciente aqui, por óbvio. Mesmo as pessoas que são boas para você, você estiver sempre com o pé atrás, então num centro de reatividade aqui, em algum nível, e porque não consegue confiar, tá? E isso, existe uma abertura do cardíaco superior aqui, um espaço de alinhamento com a cura de vidas passadas e de, digamos, curar uma dinâmica de ego. Um aspecto relacionado ao abandono do seu ego negativo, tá? Um espaço de harmonizar as relações, de harmonizar e toda a separação, tá? O trauma de ter nascido nesse planeta também, para alguns já veio disso, de sentido abandonado do povo da luz, porque vem um véu de ilusão, nasce nesse planeta. O trauma de encarnar já foi suficiente para você vibrar desse jeito. Eu entendo muito bem isso. Então, é muito isso. Então, esse espaço mesmo de trabalhar a cura da criança interior, aspectos de abandono aí no nível mais profundo, de codependência em algum nível, dos padrões kármicos do feminino da família. Gratidão está feita, está selado. Não, falta mais uma opção. Eu achando que já tinha acabado. Já estava indo, gente. Desculpe, mas ainda bem que eu lembrei a tempo. Vamos lá. Esse anjinho maravilhoso. Quarta e última opção. Amado, eu sou, te amo e te adoro. Tem um espaço de cura emocional, de reflexão aqui. Alguma ferramenta que possa te ajudar a liberar emoções. Seja pintura, seja dança, seja escrita criativa, seja algum artesanato, tá? Fala muito disso. Há um espaço de criatividade aqui que você precisa desenvolver, porque tem um centro de liberação de emoções aqui. Aqui são pessoas que têm dificuldade de falar sobre as coisas e que carregam muitas coisas, todos nós carregamos, né? Aqueles sentimentos ou aquelas emoções inconfessáveis, tá? Espaço de ruptura aqui. Onde mergulhar no outro foi perigoso, tá? Fala muito disso, essa questão do perigo de confiar em alguém, ou no espaço de não ser confiável também, algumas lições kármicas que você tem dificuldade de integrar, relacionado ao amor incondicional, tá? E que os processos de cura, eles necessitam desse centro de liberação no seu inconsciente, das formas, pensamento, dos padrões mentais negativos e que você já carrega por muitas vidas, tá? Então, aqui é uma nova forma, uma nova ferramenta de conexão consigo mesmo ou de cura que lhe permita liberar ou que abra a porta. Aqui também você pode trabalhar com terapia, com mandala, tá? Que te ajude nisso. Aqui fala da liberação de emoções, tá? Eu fui iniciada numa nova ferramenta de cura que é a canalização por meio de mandalas ou de imagens, portais espirituais e que vai trabalhando as emoções. Mas aqui fala de você desenvolver, você também uma atividade que lhe permita tirar
os monstros do armário, tá? E que de uma forma inconsciente estão ali, trabalhar a sombra. Porque mesmo que você faça muita cura, enquanto você tiver emoções ali guardadas, padrões de forma pensamento, forma sentimentos, aqui fala resíduos de um espaço de vibração ou de reatividade que venha da sua sombra, que precisa de integração, você não consegue manifestar no 3D a sua verdadeira paixão, o seu verdadeiro propósito, o seu melhor lugar de atuação. Então, espaço de integração da sombra aqui, tá? Que mesmo que você já tenha consciência da sua sombra, trabalhe muito a sua cura, existe um centro de liberação emocional por alguma ferramenta que significa eu trabalhar com argila, é muito bom para trabalhar sombra. Trabalhar com qualquer tipo de artesanato, mas um que realmente te consiga te ajudar a liberar, tá? Fala muito de coisas assim que pedir para Mestre Rovena te orientar, Mestre Vitória, porque é algo que desenvolve esse centro de criatividade, porque isso vai fazer com que você sustente o estado vibracional no novo aspecto e um espaço de iniciação no raio 33, tá? E um centro de ancoramento da Merkaba de proteção pessoal, que o obstáculo é justamente, não é nem que tá faltando cura aqui no seu campo, nesse quesito, né, especificamente, é que tá cura, processo de cura externo, é o espaço de liberação interna das emoções que você carrega, daquilo que você não pode falar para ninguém, daquilo que muitas vezes você não admite nem para si próprio, e que esse centro de conexão com você mesmo, de autocuidado, aqui pode ser pessoas muito ocupadas, que trabalham muito, tá? Que cuidam de filhos, que cuidam de casa, que tem muitas atividades voltadas para fora, voltadas para a matéria ou a questão da vida prática e diária, e que tem pouco tempo ou prioridade de estabelecer atividades que curem a sua alma, ou que te coloquem em conexão com você mesmo, espaços internos, tá? Então, é isso. E isso faz com que os processos de cura sejam parcialmente ineficazes com relação a você, mesmo que eles sejam maravilhosos, porque tá faltando integridade, tá faltando essa expressão, essa liberação de emoções, tá? Esse espaço aqui de trabalhar com algo criativo que lhe permita liberar, né, espaço para que aquilo que você fez ou que você faz de cura entre no seu campo e permaneça. É como se houvesse uma eletrostática, algo que repila, sabe, que fica repelindo a cura, ou alinhamento, ou a estrutura cósmica que você já buscou. Por quê? Porque você não está alinhado com a sua verdade a algum nível, e porque você está sobrecarregado de emoções, formas de pensamento, formas de sentimentos, padrões kármicos inconscientes, e que não permita que você aterre ou que você ancore do centro correto, ainda que você tenha muita integridade, já muito trabalho, tá, de cura mesmo, tá, de ego e tudo mais. Existe todo esse espaço, para alguns até de ativação da Kundalini, de limpeza emocional mesmo, mental, do corpo mental, inconsciente, tá? E até mesmo das emoções, aqui tem o corpo astral, que faz com que você não consiga ainda ser íntegro, uno, alcançar o nível de unicidade, de integridade, que a arte, alguma atividade criativa vai lhe proporcionar, vai te ajudar a acessar partes, tá? Ou a reconhecer partes, ou coisas que não podem ser ditas, mas que elas podem muitas vezes ser liberadas da forma escrita, ou com alguma atividade criativa, e que vai te ajudar a entender quem você não é, e reconhecer quem de fato você é, tá? Tem questões aqui no terceiro olho também, que venham desse espaço. É todo o centro criativo aqui que ele será. Porque tem um centro de você liberar tudo que você não é. Toda a desconexão. Fala muito da desconexão com quem você de fato é. Que é um trabalho que só você pode fazer a partir de uma atividade artística, criativa. Algo que te traga alegria. Algo que consiga liberar pensamentos, formas sentimentos. Um espaço vibracional aí. E que vai te colocar alinhado com um novo centro de abundância, de intuição, tá? De liberdade, autonomia, de manifestação.
certo? E superar bloqueios no aterramento também, tem muito bloqueio no aterramento, né? Muito bem. Aqui fala muito desse alinhamento com o vórtice de abundância, mas que vem desse espaço de liberação emocional mesmo, tá? Liberação de crenças, superação de padrões, tá? De um novo relacionamento consigo mesmo, que tem muito uma relação de amor próprio, né? De alcançar um nível de aterramento a partir de um espaço de clareza, de harmonizar, de limpeza do plexo solar, de harmonizar suas energias, tá? Aqui é preciso saber o que você não é, para que você defina quem você de fato é. Então, vem muita questão da limpeza de crenças, das memórias, das crenças familiares, dos padrões kármicos, das repetições. Aqui vem muita a energia de Maia, as eternas repetições daquilo que nem é verdade e que foi assimilado segundo as experiências, porque a crença ela vem daquilo que você vivenciou, ouviu, sentiu, percebeu como uma verdade e que se perpetuou, né, no seu campo, no seu sistema. Então, tem muito essa questão de liberar as falsas crenças, a dificuldade de estabelecer limites, a dificuldade de curar algum nível de abandono, ou culpa quando você acha que está abandonando alguém, culpa por ter uma vida, uma realidade mais fácil, poder escolher um caminho mais fácil. Tem muito disso aqui também, quando o outro, às vezes, não tem a mesma... Aqui fala muito do merecimento, tá? Aqui o Miguel fala muito, você precisa superar a culpa de você estar no outro espaço vibracional, enquanto que o outro ainda está numa situação de karma mais forte, e que ele tá porque é o processo evolutivo dele, então foi escolha dele, tá? Culpa com relação a algum nível de abandono que você sinta, com relação a alguém, algo... Também aqui fala muito desse tomar responsabilidade por aquilo que de fato é seu caminho, é a sua jornada. Aqui fala muito de trazer equilíbrio, sabe? Aqui tem muito o complexo do Messias. O que é um complexo do Messias? Aquele que nasceu para sofrer, aquele que tem uma relação com sacrifício no nível que é patológico, que não é... tá? Que acha que tem que se sacrificar o tempo todo, tá? Aquele que fica conectado muito com o sofrimento do outro, com esse espaço de conexão com o outro a partir de um centro de dor, não de amor. Então, aqui tem muito bloqueio no ancoramento da marca de proteção pessoal, na ativação, tá? No aterramento, na proteção e na blindagem, tá? Muito campo vulnerável, que são os altamente empatas que trazem esse espaço de autossabotagem muito forte, de querer carregar todos, salvar todos. Por outro lado, tem assumir responsabilidade por aquilo que de fato é sua responsabilidade. Esse espaço de equilíbrio, até onde você vai. Não sentir culpa, eventualmente, por você estar num espaço melhor que o outro, tá? Então, aqui fala muito desse carregar o peso do mundo nas costas em algum nível por culpa. E que esse eletromagnetismo, essa carga eletrostática, você libera do seu sistema a partir de alguma atividade criativa que é necessária, expressão criativa, tá? Muita energia, principalmente o campo mental, muita energia que você capta também do outro, do campo mental do outro, ou do campo mental do coletivo da Terra e do corpo emocional, do corpo astral, né, que envolve a Terra. Isso sobrecarrega demasiado você, tá? Mas aqui tem um excesso de responsabilidade em algum extremo e uma falta de responsabilidade no outro extremo. E essa falta de responsabilidade, ela tá mais alinhada com você mesmo. Sempre colocar o outro em primeiro lugar ou se sacrificar pelo outro, tá? Ou muitas vezes, por exemplo, gastar um dinheiro com o outro para ajudar o outro e o outro não tá preocupado em ser ajudado, o outro vai gastar aquele dinheiro em festa, vai gastar aquele dinheiro de uma forma que é irresponsável, e aí você tá, sabe, se sacrificando para fazer algo, sacrificando por um ente familiar, por uma pessoa, que ela não vai aproveitar o seu sacrifício, é o sacrifício inútil, a consciência do sacrifício inútil, tá? E esse dar a responsabilidade de cada um da sua própria vida, tomar a responsabilidade da sua vida, tem muito isso, esse saber até que ponto ir nas relações, nas pessoas, tá?
Então, aqui é uma falsa crença relacionado e algum contexto familiar que você viveu, né, em outras vidas, que te colocou como responsável pelo outro, tá? Que atrai, ou pela humanidade, enfim, que é um espaço de transformação aqui, tá? Para que você seja livre e você esteja e se alinhe com o fluxo de abundância, porque aqui significa gerenciar melhor os seus recursos também, onde você coloca energia, tá? Porque energia ela é drenada em espaços que são inúteis. Existe muita energia que é gasta no seio familiar, tá? No contexto kármico, mesmo que você não seja tão próximo da sua família, então você pode gastar muita energia, seja, né, vai sonhar com a sua família, vai atrás. A hora que você sai do seu corpo, você vai lá querer ajudar e tudo mais, quanto que você devia estar mais conectado com o seu próprio caminho, ou colocar energia e recursos naquilo que realmente, quem tá alinhado, quem vai aproveitar, percebe? Tem muito uma energia de salvar quem não quer ser salvo, tá? E isso é um aprendizado que você precisa ter. Então, saber até onde ir no seu espaço de lealdade, tá? Então, saber estabelecer lealdade também, esse é o grande aprendizado dessa opção, tá? Então, e ser absolutamente leal quando você estabelecer lealdade. Então, sair aqui do raso, seja no excesso, seja na falta. Muita gratidão. Trazer clareza para as escolhas, tá? Trazer clareza. Tem coisa que você precisa entregar na mão de Deus e se afastar. Tem coisa que você precisa realmente assumir como responsabilidade sua e fazer, nutrir a si mesmo, nutrir os seus relacionamentos reais e que vão trazer, que trazem um centro de relevância para o momento que você vive. Ter o discernimento do que é uma coisa e do que é outra é algo a ser trabalhado agora e que você deve buscar para que os padrões kármicos, sabe, para que você transmute todo um espaço onde você viveu num centro de insuficiência, vivenciando um contexto de limitações, que muitas vezes você doou muito, fez muito pelo outro, no espaço errado, e deixou de fazer para quem realmente realmente merecia ou deveria, principalmente para si mesmo, tá? Então, espaço de autocuidado, que é autorresponsabilidade, e de sair do sacrifício, tá? Ter um crescimento aqui com relação a isso, tá? E não entrar nos dramas dos outros, nas manipulações, nos jogos de interesses das pessoas. Aqui são pessoas que têm uma energia um tanto quanto mais inocente, tá? Ou vidas onde você foi muito manipulador, que atrai esse tipo de pessoas também. Mas tem muita energia de pessoas que hoje são mais inocentes e são um tanto quanto desprendidos. E que se alguém vem contando uma história triste, você dá até, tá, a roupa do corpo. Quando que a pessoa que está contando uma história triste, ela vivencia uma história triste, porque é a plantação dela por vidas e vidas. Então, você estabelecer um olhar sobre isso num espaço saudável e realmente doar, tá, uma visão superior, uma autoridade sobre até onde o amor te leva, sobre o que de fato é amor. Quando eu estou ajudando, quando eu estou atrapalhando. E quando o meu sacrifício é inútil, ou o seu sacrifício é inútil, porque não vai aproveitar para a pessoa, porque é tirar pérolas a porcos. E quanto que você muitas vezes deixa de cuidar de você mesmo, se sacrifica, trabalha muito, e aí vai lá, usa o seu dinheiro para poder ajudar a família, ajudar alguma pessoa, que muito está no seio familiar aqui, ou situações que de pessoas próximas, funcionário, enfim, e que a pessoa não tem responsabilidade com a própria vida, ela não criou, ela está colhendo sem ter plantado. Então, esse tipo de desequilíbrio já não faz mais sentido no espaço que você vai entrar ou que você precisa entrar. Para uma finalização de ciclo kármico nesse sentido, onde você tirou muitas pérolas a porcos. E quando a gente tira pérolas a porcos, a gente não pode reclamar de que elas foram, né, despedaçadas, engolidas, mal utilizadas, subutilizadas. Mas o que esse espelho kármico ele representa de você? Será que você, com relação a si próprio, não está deitando fora aquilo que é precioso e se tratando de uma forma indigna? É sobre isso, sobre essa reflexão, essa contemplação de oferecer lealdade para que você tenha outros inícios e uma nova forma de se conectar com as pessoas e consigo mesmo,
que a sua energia não seja constantemente drenada, seus recursos, tá? Sua espiritualidade, tudo, porque você daí estabelece relações com seres altamente tóxicos, manipuladores, tá? Oportunistas, tá? Então as pessoas, elas que se fazem de coitadinho, sabe o que o Miguel fala, ela tem muito de oportunismo ali, de manipulação, porque quem realmente as pessoas, todos têm as mesmas oportunidades e prerrogativas de nutrir o caminho do bem e da colheita próspera e farta. E tem gente que não, vida após vida, desperdiça oportunidade, adquire um grande karma negativo. Não é sua responsabilidade de pegar essas pessoas pela mão e sair tipo, sendo como se fosse um pai ou uma mãe para ela, ou dando tudo que é seu, o que tem de mais importante para você, sua energia, seu tempo, seus recursos, deve ser tratado e cuidado com muito carinho, e para que eles se revertam no seu benefício, tá? Pessoal, na sua família direta, enfim, naquilo que vai te trazer lucro a longo prazo, tá? Então aqui é sobre, né, esse espaço de uma certa confusão, de iluminar crenças, aonde a partir de um espaço onde você vivenciou algum nível de escassez, ou de que as pessoas não puderam te ajudar, ou que você não teve quem te oferecesse uma estrutura, você vai lá e oferece para o outro e acaba sendo inocente, porque daí o outro, ele tá noutra pegada. A criação, ela está disponível para todos, a abundância está disponível para todos, desde que estejam conectados com o seu próprio bem-amado anjo de guarda, sua espiritualidade. E aí, tomar atitudes que culminem numa expansão, não no desgaste de recursos e de energias, e num espaço assistencialista. Então, aqui todo o centro de assistencialismo, Arcanjo Miguel, você precisa abandonar. Porque não é isso que você veio viver nessa vida. E isso faz também que você, de repente, tenha que trabalhar questões de vidas passadas, onde você viveu isso com muita força, seja fazendo trabalhos de caridade, algum eu seu que seja no espaço de assistencialismo mesmo, mas aquilo é aquela linha de tempo, nessa você veio para criar abundância, prosperidade, satisfação emocional e ser o centro do teu mundo, o teu nível de realização, tá? Então, não para ficar apagando o incêndio, tá? E não para ficar doando tudo que é seu ou que tem de mais precioso, que em regra é o nosso tempo também, não só recursos para quem não vai aproveitar, e mesmo que isso seja seus próprios filhos, da forma que você gerencia o seu tempo, os seus recursos, sua vida, e do quanto que você gasta de tempo útil ou para a sua própria satisfação, e o quanto que você coloca para o outro. E isso promove uma grande ruptura interna, uma grande deslealdade consigo mesmo, um espaço de infidelidade consigo mesmo. Isso faz com que você se ressinta e que você se magoe, que você magoe sua criança interna e que você não seja confiável para si mesmo, e que você, agindo com deslealdade consigo mesmo, vai atrair pessoas, situações desleais. Então, todo esse espaço de uma transformação, de uma ressignificação, aqui que é um salto quântico de uma certa forma simples, porque tem muito trabalho interno, mas que vai promover toda uma readequação, até mesmo no campo relacionado a quem você atrai, como você atrai e o que as pessoas acabam te oferecendo, porque vem numa programação errada, de acordo com aquilo que você se oferece. Então, se você não se oferece o melhor, se você não é leal a si mesmo, você naturalmente vai atrair quem te traia, né? E se você está se roubando de algo importante, você vai atrair alguém oportunista que te tire algo importante, é o espelho, tá? Então, todo esse espaço de inversão de valores e de prioridades aqui, né, e de confundir muitas vezes esse autocuidado com o egoísmo, que não é o caso, o Arcanjo Miguel fala, e que está promovendo uma certa o desequilíbrio energético, o desequilíbrio entre o dar e receber no seu campo, e isso está prejudicando você, que é o mais interessado, tá, em superar questões aqui que colocam num padrão vibratório que não é o que você merece vivenciar nessa linha de tempo, espaço e dimensão, pelo seu próprio mérito, trabalho, pelo o reconhecimento até mesmo que a sua espiritualidade tem com relação a você. Não é o que a gente quer que você passe, não é isso que o Cristo quer que você passe, que você sofra, tá? O Cristo quer que você vivencie uma vida onde haja qualidade, onde você tenha tempo para você, onde você tenha satisfação, onde você tenha condições de criar
e de desfrutar o que você criou, tá? E aí todo o excesso na doação você vai precisar perceber, tá? Então, realmente, perceber aí em algum aspecto qual é a mentira que você está contando, o preço que você está pagando para ser amado, tá? Que aí vem de questões de um intelecto e de umas crenças que foram muitas vezes inseridas pela programação de infância, que você precisa dar tudo, oferecer tudo para ser amado, porque senão você ia ficar sozinho, e isso num aspecto muito inconsciente, tá? Mas você merece ser amado por quem você de fato é, merece ser protegido, merece desfrutar do jardim de Deus como todos os outros merecem, a todos aqueles que buscam isso, que plantam isso, porque o merecimento ele está ligado necessariamente, as leis cósmicas elas não falham, aquilo que é plantado, então você precisa desse tempo para brincar, para nutrir sua criança interna, para vivenciar as coisas da vida de uma nova fase, para celebrar, mas não, e aí fazendo essa triagem, tá? Não sendo aquele ser que é para-raio de doido, barranco de oportunista, ok? E aqueles que, e realmente dizendo não para aqueles que você sabe que não tem condição de seguir a jornada com você, que vai te trazer algum nível de perda, porque não é isso que nós desejamos que você passe nesse espaço-tempo e dimensão, tá? Todo um centro relacionado ao próprio Cristo que sofreu muito, que você traz uma memória de dor e de sofrimento muito intensa, que acha que para ser luz precisa passar por um certo sofrimento também, e que não é isso, a gente pode ir transcendendo a consciência do sofrimento e manifestar toda uma nova magnificência, tá? Do Micael, tá? Do Arcanjo Miguel, do Astar, do Melquisedeque Aleluia, tá? Que teve um sofrimento dele, o calvário dele, todo o espaço que ele operou nesse sentido por apenas um lapso temporal, tá? Ou pelo menos em determinados lapsos que as missões dele exigiam isso. Então, qual é o seu plano evolutivo aqui? Qual é o espaço de vivência que você deve estabelecer na Terra? O que a espiritualidade de fato quer de você? Tudo é um centro de entendimento maior que você deve buscar para você não ficar condicionado a toda uma programação negativa que faz com que você se sacrifique, se doe e se quebre nas relações, tá? E acaba sendo vítima de pessoas oportunistas ou de pessoas que não vão valorizar o que vai receber. Em regra, só se valoriza aquilo pelo qual nós pagamos um preço alto. A gente não valoriza aquilo que a gente recebe de mão beijada, e isso acho que você já aprendeu com as suas trocas. Então é isso, oferecer a lealdade para quem realmente merece, inclusive para você mesmo e principalmente, e estabelecer limites, tá? Com relação a pessoas e situações num espaço oportunista aqui, para que você tenha maior qualidade de vida e para que você tenha maiores recursos, inclusive de vitalidade, para promover realizações relevantes que te aproveitem, não ao outro. Que a gratidão está feita, está selada no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão.